Saudações, sejam muito bem-vindos ao canal de Mindália Televisão. Se nos está a ver, é porque quer saber informações relacionadas com uma nova consciência para a humanidade. E se nos está a ver, também quer dizer que está na língua portuguesa e haver conteúdos relacionados com este idioma. Hoje, comentar-vos que hoje temos como convidado o João Marcelo Caetano, nos irá oferecer uma conferência com o tema Saúde Natural. O nosso convidado é homeopata, é também sócio fundador da Associação Internacional de Medicina Homeopática e membro fundador do Instituto Internacional de Homeopatia Clássica. Foi também professor assistente durante um ano escolar na cadeira de Práticas Clínicas do IMT, Instituto de Medicina Tradicional, tendo vindo a fazer várias formações avançadas também no International Academy of Classic Homeopathy na Grécia. Colaborou ainda, fazendo parte do núcleo dinamizador na organização do primeiro Congresso Nacional das Terapêuticas Não Convencionais, que aconteceu no dia 28 de outubro de 2018 aqui em Portugal. E que a Mindália Televisão também esteve presente. Temos várias entrevistas no nosso canal sobre este congresso, muito interessante, um tema muito atual e também que promove, neste caso, ou tentar que estas novas terapias, medicinas também, sejam equiparáveis ou tenham o seu reconhecimento na sociedade, uma vez que tantos milhares de pessoas recorrem diariamente a estes terapeutas e a estas técnicas. Também dizer-vos que se querem ajudar ao mundo, é muito fácil fazê-lo, neste caso através de um canal como o nosso, colocando gosto nos nossos vídeos, subscrevendo o nosso canal, permite que estes vídeos com estas mensagens fabulosas e tão transformadoras possam chegar a cada vez mais pessoas em todo o planeta. Não se esqueça de nos apoiar também e apoiar, neste caso, estes conteúdos que partilhamos aqui de forma diária com todos vocês. Sem mais demoras, vamos cumprimentar o nosso convidado. João, antes de mais, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui em Mindália, e passo-lhe a palavra então. Sim, senhor, muito obrigado, Vera Cristina, boa noite a todos. Já estamos a preparar o segundo congresso das terapêuticas não convencionais, que será também em outubro do ano que vem, mas enfim, isso falaremos um pouco mais adiante. Aquilo que a Vera Cristina e a Mindália TV me sugeriram, ou me pediram, foi para falar sobre a saúde natural, que é um tema bastante abrangente e diverso, não é? E comecei então a pensar como é que haveria de iniciar esta minha conversa convosco. E então surgiu-me a necessidade de clarificar o que é isto da saúde natural. O meu primeiro pensamento foi, mas será que existe outra? E claro, não é? Claro que existe outra. Para existir uma natural, tem que existir uma não natural. Porque senão não valia a pena chamar-se natural, porque já era, certo? E, portanto, quer dizer, esta questão da saúde natural, eu acho que faz todo o sentido por ser natural. E começo então por definir o que é saúde. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, emocional e social, e não somente a ausência de doença. É, portanto, um estado de equilíbrio. É um estado de equilíbrio e que, por ser natural, é como, enfim, o ser natural vem da natureza. Portanto, se vem da natureza, vem de acordo com as leis da natureza. Então temos que a saúde natural nada mais é do que o equilíbrio de acordo com as leis da natureza. Mas que é óbvio, que estamos de acordo e que é uma coisa, enfim, que me parece simples e naturalmente consistente e aceite. Então, se é assim, porque é que existe tanta controvérsia e tanta crítica à volta dos métodos terapêuticos que utilizam os conceitos da saúde natural? Como é que poderemos manter-nos saudáveis com métodos naturais? O que precisamos de fazer? Basicamente, eu diria que o nosso corpo precisa de duas coisas. Precisa de movimento e precisa de alimentação. Sem uma ou sem a outra,
definhamos ou engordamos, entrando como consequência num processo de desequilíbrio que nos levará à doença e, consequentemente, à morte. E se pensarmos bem, é exatamente por aí que estamos a ir. Cada vez comemos pior e cada vez nos movimentamos menos. A nossa sociedade hoje tende a fazer as coisas, enfim, depressa demais e, portanto, com grandes desequilíbrios. A natureza tem o seu tempo. A natureza precisa de tempo para criar, para se desenvolver, para viver e, naturalmente, também para desaparecer. E nós temos cada vez menos tempo. O tempo é utilizado, digamos, de uma forma completamente errada. E, portanto, comemos rápido e mal e movimentamos pouco, portanto, passamos o dia sentados. Até aqui a falar, estamos sentados, eu estou sentado, a Vera Cristina estará sentada também, com certeza. E falando um bocadinho sobre o que comemos, sobre a nossa alimentação, eu referi ao seguinte: há 13 milhões de anos, o surgimento do primeiro elo da cadeia humana, o Australopithecus, e durante 13 milhões de anos, o homem teve como alimentação a caça, a pesca, raízes e frutos. Alimentação esta que entrou no seu código genético ao longo destes 13 milhões de anos, como sendo a alimentação correta. Só há cerca de 12 mil anos é que surgiu a agricultura, então de cereais selvagens, não é? Portanto, nada de cereais geneticamente modificados, e mais tarde deu-se também a fixação do homem em pequenos burgos e depois em pequenas aldeias e cidades, o que também veio contribuir para que as pessoas andassem menos e comessem pior. Mas, enfim, a necessidade de o estarem fixos num determinado local fez com que as pessoas se movimentassem menos. Mais tarde, só para nós percebermos, enfim, a evolução das coisas que nos fazem menos bem, o açúcar é introduzido na alimentação no tempo das cruzadas e, portanto, há cerca de 1000 anos, por aí. Mas só a partir do século XVII é que passou a ser consumido por toda a gente. Portanto, digamos que há 200, 300 anos é que nós passámos a comer açúcar refinado, que curiosamente foram os portugueses, e nomeadamente na Madeira, que surgiu a primeira refinaria de açúcar. Só depois é que aparece, enfim, a farinha refinada e o xarope de milho, que é nada mais, nada menos do que a Coca-Cola, já em finais do século XIX, e finalmente os produtos químicos somente no século passado. Ora bem, portanto, estamos a falar em 13 milhões de anos e estamos a falar, digamos que, enfim, 1500 anos de outra alimentação. Ora, se nós fizéssemos aqui um exercício muito engraçado, que eu, por acaso, ao tentar encontrar alguns elementos aqui para esta conferência, encontrei uma explicação muito engraçada sobre isto que estou a falar. E se nós colocássemos estes 13 milhões de anos num só ano, teríamos que, a partir do dia 1 de janeiro até dia 30 de dezembro, véspera do ano novo, só teríamos tido como alimentação a carne, o peixe, as raízes e os frutos. Ora bem, só no dia 30 de dezembro, portanto na véspera de um novo ano, é que começámos a mudar os nossos hábitos alimentares. O que, naturalmente, enfim, não dá para alterar de forma alguma o nosso código genético, não é? Portanto, os cereais apareceram 8 horas antes do final do ano, o açúcar 3 anos, a farinha refinada 18 minutos antes, a Coca-Cola 7 segundos antes e só 4 segundos antes da meia-noite é que foram introduzidos os produtos químicos. Daí que o nosso organismo, naturalmente, o nosso código genético, não reconhece estes produtos como alimento e muito menos reconhece os produtos químicos, não é? E esta questão enfim, eu diria que é válida tanto para a alimentação como para a medicina moderna ou a medicina química, como quisermos chamar. Ao longo dos séculos, a medicina, e falando agora também um pouco, enfim, sobre aquilo que é a medicina constava de uma mistura de diversas coisas, de superstições, de tradições,
plantas medicinais, da astrologia, que mais tarde veio ter um papel até bastante importante, na medida em que a observação dos signos do corpo era usada para o tratamento de doenças, em cujos pontos de convergência se utilizava a técnica de sangria e métodos purgativos. Isto só como exemplo e a título de curiosidade, enfim, para os nossos também telespectadores verem ou terem um bocadinho a noção de que qual é a correspondência do seu signo no corpo humano. Ao signo carneiro correspondia à cabeça, ao signo do touro, o pescoço, aos gêmeos e aos ombros. Aos gêmeos correspondiam os ombros, os braços e as mãos, ao caranguejo o peito, ao leão o estômago, à virgem o ventre, à balança o baixo ventre e as nádegas, ao escorpião as partes sexuais, ao sagitário as coxas, ao capricórnio os joelhos, ao aquário as pernas e aos peixes os pés. De curiosidade, porque só para se perceber que a cada signo ainda mais correspondia a um elemento da natureza, o que permitiu que a observação dos humores fosse feita de uma forma mais precisa. E era por aí que muitas vezes se faziam algumas técnicas que foram consideradas mais tarde como técnicas absolutamente medievais, até porque eram medievais. Hoje em dia também existem algumas na medicina dita convencional, mas que eu não vou referir agora, porque não é natural, mas por exemplo, as sangrias, os purgantes, os eméticos, que eram, enfim, substâncias que faziam as pessoas vomitar, as ventosas, entre outros, associados muitas vezes também à ingestão de doses massivas de produtos químicos, como o mercúrio e o arsénico, foram usados durante muitos anos na prática da medicina, pois considerava-se que a doença era um inimigo que invadia o organismo e que deveria ser combatido por qualquer meio ou método. Ainda hoje em dia, algumas correntes consideram que, de facto, é a doença que deve ser abatida, é a doença que deve ser combatida e é a doença que deve ser erradicada. E isso não tem nada a ver com a definição de saúde que eu há pouco referia. E, portanto, quer dizer, durante muitos anos houve, digamos que, uma medicina bastante natural, mas também bastante invasiva, com todos estes métodos, muitos deles sem proteção. A medicina do século XVIII, por isso, prejudicava e muito os doentes, não é? Tratava-se de uma medicina iatrogénica, sendo que a iatrogenia é o sofrimento causado por uma ação médica, e a iatrogenia é essa que hoje em dia também cada vez mais se vê na medicina convencional, na medicina moderna, até pelos efeitos secundários dos próprios remédios, enfim, dos próprios medicamentos, enfim, toda a ação paralela digamos que à tentativa de tratamento dos sintomas da doença, até que no século XVIII, em finais do século XVIII, há um médico alemão, Samuel Hahnemann, que, vivendo nessa época em que a medicina praticada na Europa e nos Estados Unidos se caracterizava pela total falta de critérios científicos, decidiu, com um enorme sentimento de frustração, porque ele adorava a medicina e era um médico extremamente dedicado, abandonar a prática médica. A medicina era, nessa época, conforme referi, fundamentada em hipóteses e especulações que muitas vezes roçavam um absurdo e em que se utilizavam como prática clínica corrente sangrias, os tais eméticos, os purgantes, receitados sem qualquer proteção. Mais tarde, os seus estudos, portanto, os estudos que Hahnemann desenvolveu e a experimentação de substâncias em pessoas saudáveis levaram à criação de um método terapêutico que é chamado homeopatia, que consiste na utilização de remédios de acordo com a lei dos semelhantes, capazes de produzir num indivíduo saudável os sintomas da doença, que se pretende combater de modo a estimular a reação orgânica e vital na direção da cura. A homeopatia nasce em 1796, digamos assim, com a publicação de um artigo sobre uma determinada substância,
e, portanto, é mesmo no final do século XVIII que esta técnica terapêutica começa a dar os seus primeiros passos. Contrariamente à medicina convencional, que considera os sintomas como uma manifestação direta da doença, a homeopatia vê os sintomas como uma reação contra a doença e procura estimular essa reação ao invés de a suprimir. Ou seja, a homeopatia produz, através do seu medicamento, um estímulo no organismo para que esse próprio organismo entre por ele num processo de autorregeneração e, portanto, de autocura. O tratamento homeopático vê ainda cada paciente como um ser único, como um todo, com reações individuais, sendo que a doença em cada indivíduo se manifesta de uma forma pessoal, com sinais e sintomas específicos. É na individualidade que está, de facto, o grande segredo da homeopatia e a grande eficácia, quando, de facto, através dos sintomas, conseguimos descobrir o remédio. Enfim, este princípio, que é, de facto, o princípio do remédio único, é a base da homeopatia. É a base para a determinação do diagnóstico do remédio. Não é? Portanto, não há um diagnóstico de uma doença, há um diagnóstico que culmina no remédio, é esse remédio que vai atuar sobre o sistema imunitário, ou sobre a força vital, como nós dizemos, do paciente. E pode agir sobre os aspectos físicos, claro, mas também sobre os aspectos mentais e emocionais do paciente. E eu diria mesmo, sobretudo, sobre os aspectos mentais e emocionais do paciente, porque eu acredito e acho que, enfim, todos aqueles que lidam com saúde já começaram a perceber que as doenças crónicas têm sempre uma causa emocional. E, portanto, digamos que os aspectos mentais e emocionais do paciente são fundamentais para se conseguir chegar ao diagnóstico, prescrever e, de facto, conseguir o tal estímulo necessário para que o organismo entre no processo de autocura. Esse remédio único é chamado o simílimum, é o similar. Portanto, o primeiro princípio da homeopatia é o semelhante cura ao semelhante. E, portanto, provoca no homem são os sintomas da pessoa doente, permite curar a pessoa doente. A homeopatia não apresenta efeitos colaterais. O objetivo do remédio homeopático é, como eu disse, estimular o organismo a curar-se a si mesmo, estimulando por isso também a sua energia vital, ou seja, estimulando o seu sistema imunitário. E nesse aspecto também vai prevenir futuras doenças, vai prevenir que o organismo deixe penetrar, enfim, agentes externos que possam vir a provocar outro tipo de doenças. Pode ser utilizada em todos os quadros clínicos, sejam eles agudos ou crónicos, desde que exista uma capacidade de reação do organismo do paciente. Há casos já que são tão difíceis e tão terminais que, de facto, já não existe reação nem capacidade do organismo para reagir e, portanto, é muito difícil também com a homeopatia conseguir bons resultados. Pode ser também utilizada em todas as idades e fases da vida, incluindo durante a gravidez, período de amamentação, nos bebés, em crianças, nos adolescentes, adultos e idosos, portanto, em todas as etapas e todas as idades e fases da vida. Durante o século XIX e início do século XX, a homeopatia foi muito utilizada, teve um boom absolutamente fantástico, e foi muito utilizada no tratamento e na profilaxia de epidemias, com excelentes e fantásticos resultados quando comparada com os tratamentos convencionais à época. E para isso posso destacar a epidemia da febre tiroide em 1813, a cólera em 1831, a febre amarela em 1871, a varicela em 1871, a difteria em 1862 a 64 e a gripe espanhola em 1918. E mais recentemente outras situações epidémicas, como uma epidemia de leptospirose em Cuba, que por falta de vacina, das vacinas, foi desenvolvido
um remédio homeopático que conseguiu tratar milhões de pessoas de um surto de uma epidemia de leishmaniose. No entanto, a homeopatia sofreu até, enfim, porque tudo que tem grande sucesso também tem, por outro lado, alguns problemas. Então, a homeopatia também sofreu um declínio na primeira metade do século XX. Isto devido à crescente influência do American Medical Association, o que levou à segmentação do conhecimento em especialidades. Portanto, e para tornar possível, a partir de então, digamos que a preponderância do paradigma médico reducionista, o que era favorável aos interesses dos investimentos maciços na área da saúde de então, quer dizer, nessa altura, percebeu-se que havia aqui algo por explorar e, portanto, atendeu-se em especial à voracidade do complexo farmacêutico, que aí via um nicho absolutamente lucrativo, quase ilimitado, e que ainda hoje é, e nós entendemos isto. A indústria farmacêutica tem um poder não só financeiro, como tem um poder de lobby, tem um poder de atuação junto de todos, e que, por ser uma indústria, que tem que ser lucrativa, tem que criar, digamos, clientes satisfeitos, e, portanto, os clientes satisfeitos são clientes, enfim, com pouca saúde, diria eu, portanto, são pessoas doentes e não pessoas saudáveis. E, portanto, havia aí um nicho lucrativo quase ilimitado a ser explorado. Portanto, isto durou até mais ou menos meados do século XX, em que a homeopatia volta a ressurgir, e até talvez, mesmo pelo desgaste representado, enfim, pela limitação e incapacidade do atual sistema de saúde, em responder à complexidade das necessidades crescentes, ou seja, de facto, a medicina convencional não consegue dar conta, enfim, ou tratar de uma forma eficaz as doenças crónicas. E aquilo que provoca muitas vezes, por ser iatrogénica, aquilo que provoca muitas vezes, enfim, pelos sintomas adversos ou pelos efeitos secundários dos seus medicamentos, é mais grave do que o próprio tratamento. E, portanto, houve aqui, de facto, digamos que algo que veio mudar e que veio, digamos que, dar um novo impulso à homeopatia, e não só à homeopatia, e a todas as outras áreas de saúde mais natural, mais holísticas, e que, de facto, têm aqui começam a ter um papel, de novo, muito importante na sociedade. A homeopatia faz parte dos sistemas nacionais, de alguns sistemas nacionais de saúde, ainda não em Portugal, infelizmente, mas estamos, enfim, com todas estas nossas ações, estamos a fazer com que isso seja uma realidade no curto prazo, mas já fazem parte dos sistemas nacionais de saúde em países como a Suíça, o Reino Unido, o Brasil e a Índia. E é utilizada por mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, é considerada o segundo sistema médico mais utilizado no mundo, com um crescimento anual de cerca de 20%, segundo a Organização Mundial de Saúde, e, portanto, enfim, estamos, de facto, a percorrer o nosso caminho, muitas vezes com muita dificuldade, porque, de facto, há muita gente que não quer que a homeopatia tenha sucesso e que a homeopatia seja, de facto, uma técnica terapêutica de escolha privilegiada junto das pessoas. E não é enfim, a homeopatia, como todas as outras, não são medicinas alternativas, porque eu não gosto do termo alternativo, porque nada se substitui a nada. Eu acho que todos juntos podemos ter, até porque todos temos, enfim, digamos, o mesmo objetivo, que é o bem-estar e a saúde das pessoas, e, portanto, todos juntos podemos fazer coisas absolutamente extraordinárias e fantásticas. E, portanto, esta questão da medicina alternativa é algo que, aliás, até vai ser retirado, se não foi já retirado, da linguagem da própria Organização Mundial de Saúde. E, portanto, dizia eu que ela é utilizada por mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Portugal, é utilizada pela maioria dos mais de 2 milhões de pessoas que recorrem às terapêuticas não convencionais. Este número de 2 milhões de pessoas já tem uns anos, eu diria que são bastante mais, diria mesmo que se calhar este número já duplicou. E, portanto, serão, enfim, entre 3 a 4 milhões de pessoas que já recorrem às terapêuticas não convencionais e, na sua maioria, já experimentaram ou utilizam diariamente ou regularmente a homeopatia.
A homeopatia também, para dizer que é regulada por duas leis, portanto não é nenhuma técnica outsider, fora do sistema, é regulada por duas leis. A Lei 45 de 2003, que tinha, enfim, tinha 180 dias para ser regulamentada, como em quase todas as leis em Portugal, e ao fim de 10 anos não tinha sido ainda regulamentada. E então, houve uma associação de homeopáticas, a AMENA, que colocou o Estado em tribunal e com isso conseguiu que o Estado viesse finalmente regular através de uma nova lei, não regulando a lei de 2003, mas veio criar uma nova lei, a 71 de 2013, que incluiu, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, que não estava incluída na primeira lei. E com isso também, enfim, veio a acelerar um bocadinho mais o processo, tendo essa lei também 180 dias para ser regulamentada. Ora, até à data ainda falta sair, curiosamente, o ciclo de estudos em homeopatia. O ciclo de estudos em homeopatia, que eu sei, que enfim, que todos sabemos, que já está na gaveta do ministro para ser assinada há muitos anos. Ora bem, esta questão da regulamentação das leis ou da regulação da atividade confere-nos, e às outras terapêuticas não convencionais, uma autonomia técnica e deontológica, para além de credibilidade. Portanto, se nós, enfim, estamos legislados ou estamos regulados, enfim, as pessoas têm que acreditar que isto é uma coisa séria, quer dizer, não é uma coisa que está fora do sistema, que é uma bruxaria ou que é qualquer outra coisa que não tem nenhuma capacidade, nenhuma evidência para além da ciência. É natural, é não invasiva, é segura, é eficaz e é de custos reduzidos. Eu diria que um remédio homeopático custa 3 euros. Portanto, não tem comparação nenhuma com os medicamentos de síntese, os medicamentos convencionais. E também não tem quaisquer efeitos secundários. Não tem qualquer efeitos secundários e pode ser tomada juntamente com a medicação química sintetizada. Portanto, a sua interação medicamentosa é muito favorável. E pronto, e acho que era um bocadinho isto que eu tinha para vos dizer, assim, numa primeira abordagem. Então, enfim, posto isto, acho que poderíamos então passar, se a Vera estiver de acordo, podemos então passar a responder às vossas perguntas. Muito obrigado por me terem ouvido. Perfeito, João. Antes de mais, muito obrigada por esta partilha e por aceitar o nosso convite e estar aqui, no fundo, a passar um pouquinho mais da sabedoria que lhe é inerente, não é assim? Muito obrigado. É que agradeço o vosso convite. Perfeito. Então, recordo-vos a todos vocês que nos estão a ver que a Mindal é uma organização sem ânimo de lucro que tem como um dos seus principais objetivos ajudar a difundir o conhecimento humano e a impulsionar a solidariedade planetária. O que isto quer dizer é que aqui em Mindália partilhamos conhecimentos, informações, conteúdos, como foi o caso aqui desta conferência sobre saúde natural, que promovem, sobretudo, um maior bem-estar, também conteúdos que podem ajudar-nos a transformar a nossa vida para que seja mais positiva, no fundo é isso. Também dizer-vos que se querem partilhar ou se têm interesse em partilhar informação connosco, podem fazê-lo consultando, entrando em contato connosco através da nossa página do Facebook, de Mindália Televisão, ou através do nosso site mindaliatelevisão.com. Aguardamos assim os vossos retornos de pessoas que conheçam que podem ter mensagens importantes ou informações, ou também se vocês próprios quiserem aqui partilhar connosco, poderão submeter o formulário que também está no nosso site, na secção oferecer uma conferência e submeter esse formulário e em breve serão contactados por nós. Sem mais demora, João, preparado para as perguntas, não é assim? Vamos ver. O que é que vai ser daí? João, é assim, falávamos sobre a saúde natural, não é? E que se foi perdendo ao longo dos tempos, mas também já há um retorno, não é? Muitas pessoas, e sobretudo no Congresso, acho que isso foi bem visível,
há já milhares de pessoas, pode não ser socialmente comentado ou estar a fazer parte das notícias, mas a verdade é que há muitos milhares de portugueses a procurar as medicinas tradicionais ou naturais, não é? E a recorrer, se calhar, como disseram muitas vezes, já com um diagnóstico muito avançado, infelizmente, não é? Se procurassem antes conseguiriam mais resultados, mas ainda assim há muitos casos de sucesso, não é assim? Não, há muitos casos de sucesso. De facto, existe uma nova, está aí uma nova consciência. Eu não tenho dúvidas nenhumas que esta geração é uma geração que está mais virada para as questões mais naturais. E por isso, sim, começa a perceber que, de facto, torna-se necessário ter um estilo de vida diferente, mas também recorrer a técnicas diferentes e não invasivas de tratamento e de diagnóstico e tratamento, não é? Recorrendo, quando necessário, à medicina convencional, que também tem coisas fantásticas e que nós, enfim, gostaríamos muito de colaborar e de, em conjunto, fazermos, de facto, a medicina do futuro, não é? E, portanto, sim, diria que essa consciência existe, diria que esta nova geração é uma geração que está muito virada e por isso existem tantos problemas, existe tanta contestação e tanta crítica relativamente às terapêuticas não convencionais e, em particular, à homeopatia, que é, de facto, uma das técnicas terapêuticas mais sacrificada por todo o lado. Quer dizer, existem neste momento campanhas em curso em Espanha, aqui ao lado, em Inglaterra, enfim, nos Estados Unidos, enfim, existe um pouco por todo lado uma tentativa de silenciar e de acabar com a homeopatia. E mesmo em Portugal, aliás, nós não nos podemos esquecer que o próprio bastonário da Ordem dos Médicos, na sua campanha eleitoral para bastonário, tinha como uma das três prioridades acabar com as terapêuticas não convencionais, quando elas, neste momento, são regulamentadas por lei e são uma realidade e que não pode nunca e jamais ser desconsiderada ou ser colocada como algo que não tem os seus efeitos. E por isso acho que é tempo de começarmos a olhar para todas estas coisas da saúde natural como uma realidade que está para ficar e que vai ser, de facto, um caso sério de sucesso no futuro. Perfeito, João. Também já é muito falado, não é? Mas eu acho que é sempre bom reforçarmos a importância de tentarmos encontrar, ou seja, estas novas medicinas, ou que não são novas, não é? Porque são mais antigas, mas... a nova consciência. Exato. São mais de prevenção, ou seja, não tanto de quando já estamos, se calhar em estados avançados com uma doença, mas sim, ainda que possa também ser usada, mas sobretudo quando os pequenos sintomas começam a surgir, ou até só a parte emocional. É assim? Não estou muito de acordo com isso que está a dizer. É uma questão. É uma pergunta. Ou seja, não, a homeopatia de facto necessita de sintomas para poder ser estudada e aplicada. Ora bem, a homeopatia tanto é válida, ou tanto é eficaz em doenças agudas, como é eficaz em doenças crónicas. Aliás, tem tido grandes sucessos nas doenças crónicas. Aquilo que eu disse há pouco, e que de facto é uma dificuldade, mas é uma dificuldade não só para a homeopatia, é também para a medicina convencional, é lidarmos com casos quando já não existe nenhuma energia, já não existe a capacidade do organismo em se autorregenerar. Portanto, aí todos temos uma enorme dificuldade. Agora, a doença crónica é uma doença que tem o seu período, quer dizer, por ter uma doença crónica, as pessoas não estão necessariamente à beira da morte. Quer dizer, tem uma doença há mais tempo do que uma doença aguda, é por isso que ela se chama doença crónica. Quando diz que é preventiva, só é preventiva quando de facto estimula o sistema imunitário e, portanto, o torna forte. E ao tornar um sistema imunitário forte, nós ficamos mais capazes de responder aos ataques, enfim, dos agentes patogénicos, não é? Portanto, é nesse sentido que ela pode ser preventiva. Mas é necessário haver sintomas para que possa haver
uma boa análise, uma boa anamnese homeopática e um bom resultado homeopático. Sim, talvez tenha juntado dois conceitos que não têm muito em comum, porque o que eu queria dizer é exatamente isso, ou seja, a prevenção, no fundo, é quando já temos aqueles ligeiros sintomas, quer de stress, de pequenas dores, que ainda não são realmente crónicas. Era nesse sentido, efetivamente, que eu falava da prevenção. Certo. Ou seja, prevenir a doença crónica. Sim, poderia estar mais de acordo consigo. Percebe? Mas sim, acho que sim, por aí com certeza que sim. Não deixar que uma doença aguda se transforme numa doença crónica. O grande problema é que nós hoje em dia, por exemplo, vemos muitas crianças já bastante medicadas e com muito pouca idade a serem doentes crónicos. Quer dizer, isso é que me faz imensa aflição, como é que crianças de meses começam a tomar doses brutais de antibiótico só porque têm uma dor de garganta, não é? E de facto, e tem tido alguns casos nesse sentido, e que depois a homeopatia faz milagres, e faz milagres no sentido em que, como o sistema imunitário de uma criança muitas vezes está nos seus primeiros passos, e portanto está na sua força, com a sua força toda, a homeopatia quando entra é fantástica porque resolve de vez, não é? Mas de facto a quantidade de crianças que me aparecem já super, hiper medicadas, com antibióticos, ibuprofenos e essas coisas todas, é enorme e é preocupante, diria eu. Eu acho que a consciência aí também está a mudar, porque já começa a ver aí nos cartazes a dizer que as gripes não se curam com antibiótico. Isso já é bastante positivo, porque houve uma altura em que até as gripes, que são viroses, não é? São provocadas por vírus e não por bactérias, eram tratadas com antibióticos, não é? O que não faz sentido nenhum. E depois também me faz muita impressão uma criança que é tratada com antibiótico não ser também tratada com probióticos, para que seja reposto rapidamente a flora intestinal, porque o antibiótico vai dar cabo também da flora intestinal, porque mata, enfim, não mata só aquilo que é necessário, vai matando o que aparece pela frente e claramente o que mais sofre é o intestino e a flora intestinal. Portanto, é sempre aconselhável, quando é absolutamente necessário o uso de antibiótico, também se prescrever um probiótico. Sim, João. O João falou bastante sobre a saúde natural relacionada com a homeopatia, não é? Porque é a sua área de estudo e também de trabalho. Portanto, mas porquê que se foi perdendo? O que é que o João acha dos conhecimentos que tem? Porquê que esta sabedoria, não é? No fundo, se foi perdendo ao longo dos anos e chegamos a um ponto em que o legislador, não é? Que reconhece como sendo anormal, se calhar, este tipo de saúde que antes, aqui há poucos anos atrás, se calhar 100, 200, não é? Era o que se usava. Não, porque a razão é muito fácil de explicar. Quando começou a haver, quando se começaram a fazer estatísticas e quando, enfim, se criou o método científico, tudo o que saía fora dos parâmetros do método científico não existe, portanto é pseudociência. Então tudo aquilo que a ciência considera como não ciência ou não comprovada passou a ser uma pseudociência e, portanto, não serve para tratar, nem serve para fazer o que quer que seja. E, portanto, foi a partir daí, portanto, foi a partir desse momento que, de facto, todas aquelas técnicas terapêuticas que não tinham, para já, enfim, não têm os critérios do próprio método científico, não têm, muitas vezes, recursos financeiros para poder fazer estudos de qualidade. Mas, no caso da homeopatia, até existem milhares de estudos. E a ciência continua a não querer aceitar a homeopatia como uma ciência. A homeopatia não é uma religião, é uma ciência. E é uma ciência com efeitos perfeitamente estudados e reais. E isto acontece porque, de facto, a ciência moderna olha para a doença e não olha para a pessoa doente. Enquanto que as terapêuticas não convencionais, ou as medicinas naturais,
olham para a pessoa e não para a doença. Portanto, quando nós queremos, digamos que, utilizar um método científico para curar uma patologia qualquer, sei lá, um reumatismo, com um remédio homeopático, eu diria que o meu reumatismo é diferente do seu reumatismo. E, portanto, como somos duas pessoas diferentes, o remédio homeopático vai ser diferente, porque ao analisar a pessoa como um todo, do ponto de vista físico, mental e emocional, está a analisar a pessoa na sua individualidade. E como somos duas pessoas diferentes, vamos ter dois remédios diferentes. E por isso, o método científico isto não comporta. Diz, não, pá, o que nós queremos é, para esta doença, quantos remédios homeopáticos é que há? Há milhares de remédios homeopáticos, mas têm que ser perfeitamente ressonantes com a pessoa. Porque se não for ressonante com a pessoa, não tem efeito nenhum. Não é? E, de facto, aquilo que é a maravilha da homeopatia é encontrar o remédio que tem os sinais e sintomas daquela pessoa e que tem aqueles sintomas daquela doença, não é? E, portanto, se é para aquela pessoa, não é para outra pessoa. Isso é muito difícil de quantificar segundo o método científico e segundo a análise estatística. Eu diria que esta coisa da estatística é uma coisa perigosa, porque no outro dia dizia na brincadeira, há sempre alguém que fica sem o bife, não é? Ora, se eu como 2 bifes e a Vera Cristina não come nenhum, em média comemos um bife cada um. Mas eu, de facto, comi 2 e a Vera Cristina não comeu nenhum. Portanto, houve alguém que ficou sem o bife. Isto é algo que também temos que ter um bocado de atenção, porque a estatística não é tudo. De facto, existem muitos estudos em homeopatia, existe muita evidência clínica, existe evidência científica. A ciência tem que entender a homeopatia e não é a homeopatia que se tem que colocar ao serviço da ciência, porque a homeopatia é uma ciência. Queiram as pessoas olhar para ela de uma forma diferente. Agora, não dá, provavelmente, tanto lucro às farmacêuticas, não é? E nesse aspecto até pode constituir, digamos que, uma concorrência. Mas eu diria que é uma concorrência muito pequena, não tem quaisquer efeitos, enfim, assim tão drásticos. Mas, enfim, vamos lutando por isso e é por isso que, de facto, estas terapêuticas foram deixando de ter importância em detrimento da medicina convencional. João, não sei se é possível descrever-nos, deu o exemplo do reumatismo, não é? Como é que uma pessoa poderia tratar-se com a homeopatia num desses casos? Qual seria o processo? Iria à consulta? Como é que se processa? Primeiro tinha que ir a uma consulta, ou seja, tem que, de facto, perceber que tem que tratar do seu caso. A pessoa é muito importante também aceitar o seu caso como algo não fatalista. Porque nós olhamos para a doença e para o diagnóstico médico como uma sentença. E nós temos que deixar de olhar para a doença como uma sentença. A doença é uma alerta do nosso organismo para que alguma coisa não está bem ou está desequilibrada. E, portanto, é preciso ter a consciência de que não é fatal. É algo que temos que olhar como um sinal, uma chamada de atenção do nosso organismo para, enfim, se calhar, mudarmos muita coisa no nosso estilo de vida e mudarmos muita coisa na nossa cabeça. E, portanto, a primeira coisa a fazer é, sim senhor, eu estou disposto a mudar, estou disposto a ir a um homeopata. E chegando ao homeopata, o homeopata o que faz, para além de recolher todos os dados da sua história clínica, sua e dos seus familiares, para perceber que tipo de doenças é que aconteceram no passado, fazer uma anamnese, que é uma anamnese própria, um questionário homeopático, que é próprio, e que tem coloca um conjunto de questões físicas, mentais, comportamentais e emocionais. E, portanto, a partir desses sinais e sintomas que são evidenciados, nomeadamente quanto, e neste caso, ao reumatismo, quanto às dores, porque há milhares de dores, as pessoas não fazem ideia da quantidade de dores que existem. E quando a pessoa diz, eu tenho uma dor, isso não chega para determinar o que quer que seja. Portanto, é preciso modalizar essa dor. Dizer, essa dor é uma dor de quê? É uma dor que, sei lá, é perfurante, é latejante, enfim, há centenas de dores. E, portanto,
modalizar essa dor é fundamental para nós começarmos a perceber que tipo de remédios é que podem estar associados a esse problema. E depois é preciso perceber a pessoa. Enfim, com os seus sintomas mentais e emocionais, vamos então compondo aquilo que vai ser o diagnóstico, ou aquilo que vai ser o remédio a ser dado à pessoa, o remédio único, o seu remédio, assim, mínimo, no seu caso. E com esse remédio, vamos esperar certamente bons resultados. E, portanto, depois fazemos uma consulta de seguimento para ver como é que está, podemos, enfim, às vezes também nos enganamos porque há sintomas escondidos, aqueles sintomas que as pessoas às vezes não consideram sintomas e que são os mais importantes, são aqueles mais esquisitos, e que numa segunda consulta, de repente, surge um sintoma que altera completamente o quadro do remédio prescrito anteriormente. E, portanto, isto é também uma técnica de observação, uma técnica de não só questionar por questionar, mas de ir fundo, digamos que ir ao interior da pessoa, colocando-se até mesmo no interior da pessoa, no sentido de perceber qual é, de facto, o seu remédio. João, É muito interessante. Nota-se, efetivamente. João, é possível que também exista por camadas, ou seja, esse problema de saúde ir tratando ou seja, ir desbloqueando outras situações, até chegar a essa situação que realmente não promove ou que está a bloquear a saúde? É claro que sim. Aliás, eu costumo dizer que nós somos como a cebola. Temos várias camadas. E, portanto, vão saindo camadas. Nós não somos uma coisa, nós estamos num estado de uma coisa. Portanto, os estados podem ser alterados. O ser não se altera, mas o estado sim. E, portanto, nós temos vários estados. Nós, neste momento, estamos num determinado estado e esse estado leva-nos a uma determinada terapêutica, não é? Um determinado remédio. O estado seguinte pode ser um estado completamente diferente. Portanto, sim, claro que sim, que temos várias camadas. Nunca estaremos a 100%, porque, enfim, isso levava-nos, enfim, a um estado diria mesmo, enfim, deixávamos de ser pessoas com uma vida limitada para passar a sermos uma pessoa sem vida limitada, não é? Eternos. Exatamente, passávamos a ser eternos, não é? E, portanto, enfim, nós teremos sempre um problemazito um ao outro, até porque estamos sujeitos e estamos expostos a tanta coisa, a tanta toxina, a tanto produto que nos faz mal, que de facto nós nunca podemos estar a 100%. Mas sim, vamos melhorando à medida que o nosso sistema imunitário vai melhorando. E ao longo da vida, enfim, vamos crescendo, vamos tendo um organismo forte, mas depois, mais tarde, o envelhecimento também vai enfraquecendo. Portanto, mas podemos viver bastante tempo e em condições muito favoráveis. Se formos tirando essas camadas todas que por aí estão. Sim. João, sinto-me tentada a fazer-lhe esta pergunta, uma vez que o tema é saúde natural. Quais seriam, assim, as principais indicações que, tendo em conta a sua experiência de tratamento com pessoas, não é? Poderia dar, assim, indicação para, quer de alerta, ou então de nós termos esses cuidados no nosso dia-a-dia? Eu diria, há muitas coisas do nosso estilo de vida que podem e devem ser mudadas. Desde logo, o deixarmos de estar tanto tempo sentados e passarmos a interromper o facto enfim, os tempos de sentado com tempos de caminhada. Por exemplo, não fumar, não beber em excesso, não consumir drogas pesadas, enfim, não se colocar por detrás de um tubo de escape de um autocarro, enfim, tentar se viver na cidade, tentar ter aos fins de semana
um período de tempo dedicado ao campo, onde possa caminhar, onde possa estar em contato com a natureza, e ter uma alimentação, portanto, mexer-se, ao fim e ao cabo, foi aquilo que eu comecei por dizer, nós somos alimentação e somos movimento, mexermos-nos, é preciso que nós cada vez mais façamos desporto, não é preciso ser um desporto forte, um desporto, não, um desporto suave, mas que seja algo que nos permita ir oxigenando o nosso organismo. Respirar é fundamental saber e saber respirar e respirar cada vez mais, porque respirar é a vida. E nós andamos muito curvados e quando andamos curvados, os nossos pulmões encolhem e deixamos de respirar convenientemente. Portanto, é preciso que as pessoas estejam de peito aberto, não deem o peito às balas, como eu costumo dizer, porque de facto andar de peito aberto, respiramos e ao respirar estamos a viver e estamos a dar mais oxigênio às nossas células. E ter uma alimentação cuidada, não usar, enfim, ter uma alimentação mais proteica e menos de hidratos de carbono, porque a proteína é algo que não se transforma em tecido adiposo, mas transforma-se em massa muscular. É isso que nós queremos, não é? Portanto, não exagerando nem numa coisa nem noutra, mas de facto retirando bastante aquilo que são os hidratos de carbono da alimentação. Eu penso que com isto, fazendo uma vida perfeitamente normal, mas com alguns cuidados e sabendo que há coisas que fazem mal e que não devem ser consumidas, e sobretudo, não se irritem, não se chateiem, não entrem em stress, porque o stress é altamente oxidativo. E é, de facto, a doença do século, é a doença que hoje em dia mais mata. O stress é, de facto, algo que nós não precisamos, não sabemos lidar com ele, e ele só existe porque nós temos uma imaginação extremamente fértil. Imaginamos sempre para além daquilo que são os nossos atos, não é? Aquilo que nos poderá vir a acontecer é fruto da nossa imaginação. E normalmente é isso que nos cria stress, é uma expectativa sobre o futuro. A expectativa sobre o futuro não é nenhuma, nós temos expectativas sobre o presente. E se nós vivemos um dia de cada vez, os nossos objetivos bem firmados e sem medos, o medo lá está também é fruto da nossa imaginação, o medo não existe. E é sempre baseado em situações passadas ou situações que nós projetamos para o futuro. E, portanto, nem o passado existe, nem o futuro existe, portanto, o medo também não existe. E por isso o stress é absolutamente algo que nós não temos que ter, nem devemos ter. Portanto, vivam a vida com alegria e e pensando que o dia a seguir é sempre melhor que o dia anterior. E com isso eu acho que com esse espírito e com essa alimentação e com esse exercício físico, nós vamos viver até aos 100, aos 120, sem qualquer problema. Algum dia lá chegaremos, não é, João? Todos. Com certeza. Não, há locais no planeta onde isso acontece de uma forma muito natural, extremamente natural, até porque eles utilizam, de facto, ferramentas da saúde natural, ferramentas naturais para se curarem. Perfeito, João. Gratidão por esta partilha, por estar aqui connosco. Gratidão também a todos vocês que nos acompanharam aqui nesta conferência, ao vivo e em direto. Recordo-vos que poderão ainda ver esta conferência mais tarde, também partilhá-la nas vossas redes sociais. Antes então de nos despedirmos, João, tem a palavra para que também se possa despedir todos nós. Muito obrigado por todos aqueles que quiseram saber um bocadinho mais deste tema da saúde natural e, nomeadamente, da homeopatia, algo que me é muito grato e que eu me sinto muito contente e muito feliz por ser um veículo em que posso ajudar as pessoas que me procuram e aquelas que me vão procurar a ter uma saúde mais natural e melhor. Portanto, queria de facto agradecer a todos e estou aqui ao dispor, estou aqui, como eu costumo dizer, por vós e para vós. E até sempre, e sempre que precisarem, estarei disponível para partilhar as minhas experiências e para vos ajudar naquilo que for necessário. Muito obrigado. Obrigada também, João. Recordo que subscrevendo o nosso canal estão a apoiar-nos, estão a permitir que estes vídeos cheguem a cada vez mais, a mais pessoas em todo o planeta.
estamos aqui diariamente para criar este tipo de conteúdos e informações que podem transformar a vossa vida. Agradecemos muito o vosso apoio. Da minha parte é tudo, eu despeço-me e até à próxima Conexão em Direto.